Bom, nossa exploração de hoje nos leva ao capítulo 9 do livro de Números. A gente está no deserto do Sinai, é o segundo ano depois da saída do Egito, e vem uma ordem bem direta de Deus para Moisés. Os israelitas, olha, têm que celebrar a Páscoa. Na data certa, seguindo todas as regras. Exato. E eles se preparam para obedecer, claro, mas aí surge logo um problema, né? Uma questão bem prática. Alguns homens não podiam participar porque, bom, eles tinham tocado num cadáver e ficaram impuros cerimonialmente. Isso. Aí eles vão lá falar com Moisés e Arão, e o argumento deles é interessante, né? Eles perguntam, poxa, por que a gente vai ser impedido de fazer oferta junto com todo mundo só por causa disso? É uma pergunta que força a pensar, né? Como aplicar a lei nessas situações? Uhum. E a resposta que vem de Deus, que Moisés busca, é muito reveladora. O mais fascinante aqui, eu acho, não é nem só a solução em si, mas como isso mostra, sabe, uma certa flexibilidade na lei divina para lidar com as circunstâncias da vida real, né? Faz sentido. Aí Deus estabelece o que ficou conhecido como a Segunda Páscoa. Aqueles que estavam impuros por causa de um morto, ou até quem estivesse viajando muito longe, eles poderiam celebrar um mês depois, no dia 14, só que do segundo mês. Ah, interessante essa adaptação. Sim, e é crucial perceber que as regras principais, a essência da celebração, continuam iguaizinhas, tá? Comer o cordeiro com pães ázimos, ervas amargas, não deixar sobrar nada para a manhã seguinte, não quebrar nenhum osso do animal. Tudo igual. Entendi. A essência do ritual está preservada. O que muda é só a data para garantir que quem foi impedido por uma razão justa e inevitável pudesse participar. Não é diluir a regra, é uma provisão mesmo. Legal essa flexibilidade, mas como que isso se equilibra com a rigidez que a gente vê em outras partes da lei? Não tinha um risco aí de, sei lá, abrir brecha para muita exceção? É um ponto super importante. O texto faz questão de delimitar bem essa flexibilidade, sabe? Ela só vale para quem estava impuro por contato com o morto ou quem estava em viagem. Ponto. Ah, tá. A instrução divina é bem clara nisso. Se alguém estava puro, não estava viajando, e mesmo assim, por negligência, deixasse de celebrar a Páscoa na data original, no primeiro mês, essa pessoa seria eliminada do seu povo. Quer dizer, a consequência para a omissão deliberada era seríssima. Pesado. Muito. Isso reforça a importância do mandamento original, né? A exceção, nesse caso, meio que confirma a regra geral. Entendi. Faz todo sentido. A provisão existe, mas a responsabilidade continua lá, firme. E falando em participação, em incluir as pessoas, o texto também fala dos estrangeiros, né? Sim, e isso é bem significativo, eu acho, para entender como a comunidade se formava, a identidade dela. Se a gente conecta isso com um quadro maior, a diretriz é explícita. Estrangeiros que morassem ali entre israelitas e quisessem celebrar a Páscoa tinham que seguir exatamente as mesmas regras. Ah, então não tinha regra diferente para eles? Nenhuma. Era um estatuto único, valia tanto para o natural da terra quanto para o estrangeiro residente. Isso acaba promovendo uma unidade na prática religiosa, né? Integra os estrangeiros sobre as mesmas condições, as mesmas obrigações do ritual. Interessante essa abordagem inclusiva já naquela época. Bom, mas aí, a partir desse ponto, a narrativa dá uma virada, né? A gente sai das regras da Páscoa e entra em algo, assim, muito visual, muito impactante. A manifestação da liderança de Deus. Exatamente. No dia em que o tabernáculo, que era a tenda do testemunho, né, basicamente a casa móvel de Deus no meio do povo, foi levantado, uma nuvem cobriu ele. E durante a noite, essa mesma nuvem tinha uma aparência de fogo. Bem visual mesmo. Uau, imagina ver isso. Pois é. E essa nuvem vira literalmente o GPS divino de Israel no deserto. Não tem outra palavra. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, o povo tinha que desmontar tudo e partir. Onde a nuvem parava, eles acampavam. Simples assim, sem discutir. Pelo texto, sim. Não tinha planejamento humano de rota, de quanto tempo ficar, nada disso. A duração da parada podia ser de poucos dias, um mês ou até um ano inteiro. Dependia só do que a nuvem fazia. Caramba. E a partida podia ser a qualquer hora, de dia ou de noite. Era quando a nuvem se movesse. É uma imagem muito poderosa de dependência total, né? Ter um guia tão visível, tão constante ali. Isso deve ter tido um impacto psicológico gigantesco no povo. Sem dúvida alguma.
E o texto faz questão de repetir várias vezes. Ao mandado do Senhor eles acampavam, ao mandado do Senhor eles partiam. Essa repetição toda só sublinha a submissão total que era exigida deles. Uhum. Isso levanta umas questões importantes, né? Sobre como era essa liderança divina tão direta, tão visível, e a obediência constante que ela pedia. Era tipo abrir mão completamente do controle da própria jornada, uma confiança total num sinal externo. Então, o que a gente tira de essencial desse capítulo, afinal? Vemos, assim, lado a lado, né? Primeiro, uma lei ritual super importante, a Páscoa, que mostra uma capacidade de adaptação para incluir quem tinha impedimento justo, mas que, ao mesmo tempo, mantém consequências bem sérias para quem negligencia. Exato. E junto com isso, essa manifestação de uma orientação divina muito direta, muito física, visível, através da nuvem e do fogo, ditando cada passo do povo e exigindo obediência na hora. É a combinação da regra com a guia dinâmica, né? Perfeito. É a regra e a relação em movimento. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante para pensar, né? O que será que essa necessidade de um guia tão palpável, tão presente como a nuvem e o fogo, nos diz sobre a relação de Deus com Israel naquele momento específico ali no deserto? Sobre a fé e a confiança deles. Boa pergunta. E pensando mais para frente na história deles, como será que a fé e a obediência precisaram mudar ou ser exercidas de forma diferente quando um sinal tão explícito assim não estava mais lá, guiando cada passo? Fiquei para a gente pensar.